Rússia. Uma terra de vastas estepes, tundra congelada e florestas extensas. É um país com uma história tão dramática e complexa quanto sua paisagem. De origens humildes como um conjunto de tribos eslavas, a Rússia ascendeu para se tornar uma superpotência global, deixando uma marca indelével no cenário mundial. Este vídeo leva você a uma jornada por 1000 anos de história russa, explorando seus triunfos e tragédias, seus governantes e revolucionários, e seu legado duradouro no século XXI. Nossa narrativa começa com o surgimento do primeiro Estado russo, a Rússia de Kiev, moldada a partir de uma tapeçaria de tribos eslavas e influência viking. Em seguida, vamos mergulhar no período tumultuado do domínio mongol e seu impacto duradouro na sociedade russa. A ascensão de Moscou como um centro de poder será explorada, abrindo caminho para o estabelecimento do czarismo e o reinado de figuras formidáveis como Ivan, o Terrível. A jornada continua com a expansão do Império Russo sob monarcas poderosos como Pedro, o Grande, e Catarina, a Grande. O século XIX trouxe ventos de mudança, com reformas sociais, industrialização e as sementes da Revolução semeadas. O século XX testemunhou a cataclísmica Revolução Russa, o nascimento da União Soviética e o legado duradouro de líderes como Lenin e Stalin. A história da Rússia tem suas raízes nas tribos eslavas orientais, que começaram a migrar para as vastas regiões do leste europeu por volta do século VI d.C. Essas tribos, vindas de diferentes áreas, buscavam terras férteis e segurança, estabelecendo-se ao longo de rios e florestas densas. Vivendo principalmente como agricultores e caçadores, os eslavos orientais formavam pequenas comunidades, muitas vezes isoladas, espalhadas pelas extensas planícies. Suas vidas eram moldadas pelo ritmo das estações, pela agricultura de subsistência e pela caça, que garantiam a sobrevivência em um ambiente por vezes hostil. No século IX, uma nova presença começou a se destacar. Comerciantes vikings, conhecidos como varegues, navegaram pelos grandes rios, como o Dnieper e o Volga, estabelecendo rotas comerciais que conectavam o norte da Europa ao Império Bizantino e ao Oriente. Entre esses varegues, destacou-se Rurik, que se estabeleceu em Novgorod por volta de 862 d.C. Sua liderança trouxe estabilidade à região e lançou as bases para o surgimento do primeiro Estado russo organizado. O sucessor de Rurik, Oleg, expandiu ainda mais esse domínio. Em 882 d.C., ele marchou para o sul, conquistou a estratégica cidade de Kiev e unificou as terras eslavas do norte e do sul sob um único governo, criando uma entidade política poderosa. Assim nasceu a Rússia de Kiev, uma federação relativamente livre de principados eslavos, que se estendia do Mar Báltico ao Mar Negro. Essa união permitiu o florescimento de uma cultura única, misturando tradições eslavas, nórdicas e bizantinas. Um dos eventos mais marcantes foi a adoção do cristianismo ortodoxo do Império Bizantino, em 988 d.C., sob o reinado do príncipe Vladimir. Essa conversão não apenas transformou a religião, mas também influenciou profundamente a arte, a escrita e a identidade do povo russo por séculos. A Rússia de Kiev prosperou como um vibrante centro de comércio e cultura, servindo de ponte entre a Escandinávia, a Europa Central e Bizâncio. Mercadores, artesãos e viajantes de diferentes origens se encontravam em suas cidades movimentadas. Kiev, a capital, tornou-se uma metrópole dinâmica, famosa por suas igrejas de cúpulas douradas, palácios imponentes e mercados cheios de vida, refletindo a riqueza e a diversidade da região. No entanto, apesar desse período de prosperidade e crescimento, a estabilidade da Rússia de Kiev era frágil e enfrentava muitos desafios internos e externos. Disputas pelo poder entre príncipes rivais frequentemente mergulhavam a federação em guerras civis.
enfraquecendo a unidade e tornando a região vulnerável a invasões e ameaças externas. No século XIII, uma nova e poderosa força surgiu no horizonte. Os mongóis, um povo nômade das estepes da Ásia Central, começaram a avançar em direção ao oeste, ameaçando toda a região. Sob a liderança do formidável Genghis Khan, o Império Mongol rapidamente conquistou vastos territórios, destruindo cidades e subjugando povos por onde passava, deixando um rastro de medo e destruição. Em 1240, os mongóis, liderados por Batu Khan, neto de Genghis Khan, sitiaram e destruíram Kiev. A antiga capital foi saqueada e a Rússia de Kiev subjugada, marcando o fim de uma era e o início de um novo e difícil capítulo na história russa. A conquista mongol teve um profundo impacto no curso da história russa. Não foi apenas uma invasão militar, mas um evento que alterou profundamente a estrutura política, social e cultural da região. O choque inicial da chegada dos exércitos mongóis foi devastador, deixando cidades em ruínas e populações inteiras deslocadas. A outrora poderosa Rússia de Kiev foi fragmentada em uma colcha de retalhos de principados, cada um forçado a pagar tributo aos senhores mongóis, conhecidos como a Horda de Ouro. Essa fragmentação enfraqueceu a unidade russa, tornando cada principado vulnerável e dependente do poder mongol para sua sobrevivência. Os mongóis, com suas táticas militares e organização superiores, impuseram um sistema de governo indireto, permitindo que os príncipes locais governassem enquanto permanecessem subservientes e pagassem seus tributos. Essa relação de dominação e dependência moldou a política russa por gerações, influenciando a forma como o poder era exercido e negociado. Apesar das dificuldades que enfrentaram, o povo russo demonstrou notável resiliência sob o domínio mongol. Comunidades inteiras se adaptaram às novas condições, reconstruindo vilarejos e preservando tradições, mesmo diante da opressão e da incerteza constante. A Igreja Ortodoxa, que havia emergido como uma força unificadora durante a Rússia de Kiev, continuou a fornecer orientação espiritual e consolo. Ela se tornou um pilar de estabilidade, ajudando a manter a identidade russa viva durante os anos de dominação estrangeira. Os mongóis, em grande parte tolerantes com outras religiões, permitiram que a igreja florescesse, até mesmo isentando-a de impostos. Essa política de tolerância religiosa foi fundamental para a sobrevivência e fortalecimento da fé ortodoxa, que continuou a crescer e influenciar a sociedade russa. Essa tolerância, no entanto, não se estendeu à oposição política, e qualquer sinal de rebelião era brutalmente esmagado. Os mongóis mantinham o controle com mão de ferro, punindo severamente qualquer tentativa de resistência, o que gerou um clima de medo, mas também de cautela e diplomacia entre os príncipes russos. O período do domínio mongol, embora marcado pela opressão e dificuldades, não deixou de ter seus efeitos transformadores. A sociedade russa foi forçada a se reinventar, aprendendo a sobreviver e até prosperar em meio à adversidade. Os mongóis introduziram novas tecnologias e ideias na Rússia, incluindo pólvora, impressão e um sistema centralizado de administração. Essas inovações, trazidas do vasto Império Mongol, ajudaram a modernizar aspectos da vida russa e prepararam o terreno para futuras mudanças. Além disso, o isolamento dos principados russos ocidentais do resto da Europa, uma consequência do controle mongol, promoveu uma identidade russa distinta e abriu caminho para o surgimento de um novo centro de poder no Nordeste, Moscou. Esse período de provação e transformação plantou as sementes para o futuro florescimento do Estado russo, mostrando que mesmo sob domínio estrangeiro, a cultura e o espírito russo podiam se fortalecer e evoluir. Moscou, um pequeno posto comercial no século XII, ganhou destaque sob o domínio mongol. No início, era apenas uma vila modesta, cercada por densas florestas e cortada por rios sinuosos,
mas seu destino estava prestes a mudar dramaticamente. Sua localização estratégica na confluência de vários rios a tornou um centro de comércio, atraindo comerciantes e artesãos de toda parte. Os rios não só facilitavam o transporte de mercadorias, mas também conectavam Moscou a importantes rotas comerciais que cruzavam o vasto território russo. Os príncipes de Moscou, conhecidos como príncipes moscovitas, navegaram habilmente pelas águas traiçoeiras da política mongol, expandindo gradualmente sua influência e território. Eles aprenderam a equilibrar lealdade e ambição, aproveitando cada oportunidade para fortalecer sua posição. Uma figura-chave na ascensão de Moscou foi Ivan Prêmio, apelidado de Kalita, ou Bolsa de Dinheiro, que se tornou o Grão-Príncipe de Vladimir em 1325. Ivan era conhecido por sua astúcia e habilidade administrativa, qualidades que o destacaram entre seus pares. Por meio de diplomacia astuta e alianças estratégicas, ele ganhou o favor dos clãs mongóis, garantindo o direito de coletar tributos de outros principados russos em nome deles. Essa posição lhe deu não apenas riqueza, mas também poder político sem precedentes. Isso não apenas encheu os cofres de Moscou, mas também estabeleceu Ivan como o mais poderoso entre os príncipes russos. O dinheiro arrecadado foi usado para fortalecer as defesas da cidade, construir igrejas e apoiar o crescimento econômico. Ivan Kalita e seus sucessores continuaram a consolidar seu poder, expandindo o território de Moscou por meio de conquista e anexação. Novas terras eram incorporadas, e a influência de Moscou se espalhava por toda a região, tornando-se um polo de estabilidade em tempos turbulentos. Eles também cultivaram inteligentemente o apoio da Igreja Ortodoxa, que mudou sua metrópole, ou sede, para Moscou em 1326. Essa aliança com a Igreja não só trouxe prestígio, mas também legitimidade religiosa ao poder dos príncipes moscovitas. Essa mudança elevou o status de Moscou como o centro espiritual das terras russas, consolidando ainda mais sua reivindicação como o legítimo sucessor da Rússia de Kiev. Peregrinos e líderes religiosos passaram a ver Moscou como o novo coração da fé ortodoxa. No final do século XV, Moscou havia emergido como a potência dominante na Rússia, tendo se livrado dos grilhões do domínio mongol. A cidade florescia, suas muralhas se expandiam e sua influência era sentida em todo o território russo. Seu grão-príncipe, Ivan III, conhecido como Ivan, o Grande, se declarou czar de toda a Rússia, marcando o início de uma nova era, o czarismo da Rússia. Sob seu comando, Moscou se transformou de um pequeno posto comercial em uma capital poderosa, pronta para moldar o destino de uma nação.